Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nosso segundo vídeo dessa série de como começar na programação. E nesse vídeo a gente vai ver como funciona um computador. A gente acaba vendo tudo isso aqui em conjunto funcionando e fazendo a gente conseguir acessar programas, conseguir acessar aplicativos de forma tão rápida e tão fácil. E acaba não entendendo como é que funciona ele por dentro, né? Quais são as peças que tornam isso possível. E a gente olha aqui, ele tem um teclado, tem um mouse, tem um monitor. E aqui é o nosso gabinete. É nele que fica a mágica da coisa. Por quê? Nessa parte aqui do computador onde ficam todos os componentes que fazem com que ele funcione. Por quê? A gente tem o monitor aqui, o teclado e o mouse, eles são importantes, mas eles são chamados de periféricos. São itens que a gente coloca plugados nele que fazem com que, adicionais, né? Que fazem com que ele consiga se conectar com o mundo real. Então aqui o mouse, ele nada mais que um dispositivo que permite que eu consiga, através do movimento, acessar o computador, né? Movimentar aqui minha seta para realizar coisas no computador. É uma coisa do teclado. Ele permite que eu consiga, através dos meus dedos, né? Transformar esse ato de digitar em alguma coisa na tela. Como escrever aqui, por exemplo, né? Aqui eu estou mexendo no mouse, ó, e eu digitando aqui, né? O teclado, que é um dispositivo externo, me permite se comunicar com o computador através de uma plaquinha que ele tem aqui, para que a gente consiga utilizar os recursos do computador. E a coisa o monitor, que é essa telinha daqui, ó. O que o monitor faz para a gente? Ele permite que a gente visualize de forma gráfica, né, visual mesmo, as informações que estão no computador. Porque sem um monitor, o computador ainda funciona, né? A gente não vê as informações que tem lá dentro. Inclusive, muitos, vou explicar como funciona depois, mas servidores do Google, por exemplo, servidores que a gente utiliza, eles não têm um monitor em todos eles. Eles são só o gabinete que faz com que a gente consiga acessar os nossos sites. Então, o monitor, ele é um item essencial hoje para a gente conseguir utilizar e é opcional dentro da estrutura do computador. Então, eles são itens que são agregados aqui. Você pode tirar o mouse e o computador ainda vai funcionar. Você pode tirar o teclado, o computador ainda vai funcionar. Mas se você tirar alguma peça aqui de dentro do gabinete, que é o nosso computador de fato, ele não vai funcionar adequadamente. Deu para entender? Então, os dispositivos que estão plugados no nosso computador, exemplo, aqui eu tenho webcam plugada, eu tenho microfone aqui embaixo, tenho o mouse, o teclado, eles são dispositivos externos, são periféricos que permitem que a gente consiga conectar o nosso computador com o mundo real, o mundo físico. Beleza? E aqui dentro do computador existem as nossas peças importantes. Vou até pegar aqui algumas imagens, começar pegando aqui a imagem no Google para trazer aqui o nosso quadro aqui, né? Que é o Scale Down. Então eu vou pegar aqui uma foto para ficar melhor para vocês. A primeira peça, e uma das mais importantes, que todas são importantes, é o que a gente chama de placa-mãe. Tá? Para quem não conhece, isso aqui é uma placa-mãe. Nos computadores, notebooks, todos têm uma placa-mãe. Por quê? Qual a importância da placa-mãe? Basicamente, a placa-mãe pode ser comparada ao coração dos seres humanos. Por quê? Ela tem essas que a gente chama de trilhas aqui atrás dela, essa sequência aqui, que ela vai transportando a energia para todas as partes do nosso computador. Então ela transporta energia e informação para todas as peças que estão ali. Então ela meio que é a base para o computador funcionar. Então a gente coloca todas as pecinhas, e aqui vocês podem ver, aqui vai uma peça, aí aqui é outra peça. Aqui na placa-mãe, né, nessa parte aqui, ó, é onde a gente conecta os nossos periféricos que eu acabei de explicar. Então a placa-mãe, ela é meio que a base de tudo, é onde tudo vai se encaixar para que o nosso computador consiga funcionar do jeito que ele tem que funcionar. Então até dá para fazer um computador sem uma placa-mãe. Mas é uma gambiarra de fios, então a placa-mãe acabou hoje em dia se tornando o essencial para a gente, né? Essencial para o computador funcionar, porque ela torna tudo mais fácil, né? Ela agrega tudo em um lugar só e faz com que o transporte de energia seja muito simples, né? Vou até aproximar aqui. Esses tracinhos aqui que a gente vê, né? Esses pontinhos, a gente chama de trilha. Essa trilha é o que vai fazer com que a energia
caminho. Então ele vai ter uns pontos metálicos, né, que a gente chama de solda, que vai conectar, por exemplo, esse ponto a esse ponto. Esses conectores aqui, eles têm também aqui por trás da placa que vão fazer ele se conectar. Então, essas trilhas aqui é a nossa correntinha, né, que vai fazer com que a energia ela chegue em todos os pontos para o computador funcionar, porque o computador ele precisa de energia para funcionar. E aqui nessa lateral, né, como eu já expliquei, é onde vão se conectar os nossos periféricos, os nosso teclado, nosso mouse, nosso monitor. Então aqui, ó, ele tem as portas USB, né, o USB é onde vai conectar, exemplo, um teclado, que o teclado ele tem o padrãozinho USB, tá? Que é esse, acredito que eu não tenho aqui, mas ele tem, já viu um pendrive, por exemplo, é um padrão USB. E aí aqui a gente tem o HDMI, tem o HDMI e o VGA aqui nessa placa, né? Que são padrões de comunicação, padrões para a gente colocar o monitor. Então, ele reconhece esse padrão aqui, né? Os monitores têm um cabinho que é conectado aqui atrás e que é conectado na placa, que passa as informações de imagem. Por isso que é um tipo de entrada especial. Aqui ele só passa informação. Mas nesse daqui, tanto nesse quanto nesse aqui, que é o nosso HDMI, ele passa imagem junto na informação. No HDMI, inclusive, ele passa áudio e imagem juntos. Então, o HDMI é a evolução do VGA, né? Que é esse outro padrão aqui, que tem um negocinho do lado que gira. Então, ele tem esses dois tipos. Esse aqui passa só imagem, esse aqui passa imagem e áudio. É uma evolução, né, dos padrões de imagem aqui de USB, né? Então, são esses, basicamente, que a gente vê hoje em dia. É o VGA, o HDMI e o USB. E essas entradas aqui, que existem dentro, até no próprio teclado e mouse, são responsáveis por um fio de passar as informações, tanto de receber, como é no caso de monitor, que ele recebe informação de vídeo, como de enviar, que é o nosso mouse. Isso em inglês a gente chama de input e output. Então, eita, peraí. O mouse e o teclado, eles são chamados de input. Eles vão colocar, né, colocar dentro alguma coisa. Então eles vão enviar informação para esse USB. Então eles vão enviar informações e o computador, através de outra peça que eu vou explicar daqui a pouquinho, ele vai entender essa informação e vai fazer alguma coisa para a gente. Enquanto a gente envia essa informação aqui para o nosso USB, para o nosso computador interpretar, o nosso monitor ele é responsável pelo output, que é mostrar, né? Ele vai receber informações e vai mostrar na tela. Então, ao mesmo tempo que a gente envia aqui, que eu estou mexendo no meu mouse, o computador está recebendo informação do meu mouse e automaticamente, de forma muito rápida, ele está enviando a informação da imagem aqui para o monitor. Então, vocês conseguem ver o movimento do mouse aí em tempo real praticamente. Beleza? Então, é assim que funciona nessa parte do computador, input, output. É bom que vocês vão se familiarizando com esses termos em inglês, porque eles vão ser importantes para quando for programar, tá? Vai ter um vídeo só sobre essa parte de inglês, mas é importante que vocês vão se adaptando, né, também a conhecer esses termos em inglês e vão realmente querendo aprender esses termos em inglês, sabe? Ter vontade de aprender, que é muito importante. Então, a gente já aprendeu como funciona a placa-mãe. Agora, para a imagem, e outra partezinha aqui do nosso computador. Então, eu vou trazer aqui duas imagens. Aqui, deixa eu copiar. Essa daqui. E eu vou trazer outra, que é essa daqui. Deixa eu copiar para vocês. Show. E tem essas outras duas imagens aqui, tá? Eu vou explicar como é que elas funcionam. Basicamente, eu falei para vocês do envio e recebimento de informações. Só que como você deve ter visto, a gente consegue, de algum jeito no computador, guardar informações, né? Se não tivesse como guardar informações, a gente não tinha como instalar programas, não tinha como ver vídeos que já tenham sido gravados. Então, de alguma forma, o computador ele armazena informações em algum lugar. Na placa-mãe, a gente não armazena diretamente nela, porque ela não é responsável por isso. No teclado e no mouse também não. No monitor não armazena informação. Então, o computador ele precisa de alguma parte que se conecte com a nossa placa-mãe
para armazenar informações. E aí, essa parte a gente chama de armazenamento, tá? É um armazenamento do nosso computador. Então, tem essa partezinha aqui. Só que o armazenamento, ele tem alguns tipos, né? Tem dois tipos, na verdade, principais hoje em dia, que é o nosso HD e o nosso SSD, que é o mais recente hoje em dia. Inclusive, no meu computador eu tenho dois SSDs e um HD. O nosso HD, ele é um modelo, ele é uma coisa um pouco mais antiga, mas que ainda é muito utilizada hoje porque ele consegue ter uma capacidade maior. Ele é um disco rígido, ele é literalmente um disco aqui, como você está vendo nessa imagem, tá vendo? Ele é um disco. E esse disco ele vai armazenando as informações de forma física. Então essa paletazinha aqui, cada vez que você pede para salvar alguma coisa ou ler, no caso de salvar, na verdade, ler também, ele através de um laserzinho e dessa ponta aqui, ele vai riscando o disco, riscando não, mas vai armazenando informação através desse movimento, armazenando nesse disco. Então, as informações de um HD estão salvas nesse disquinho. E aí essa paleta aqui ela é responsável por inserir e ler essas informações para mandar para o computador através dessas portas. Então, ele, através desse HD, quando o computador quer salvar alguma coisa, quando você pede para ele salvar, ele vem no HD e pede para ele inserir informação. Aí quando você vai abrir, ele vai ler aqui de novo. E aí ele traz a informação para a gente. Então, o que aconteceu com o HD, né? O processo dele salvar e ler, por conta desse movimento físico, ele acaba, na verdade, sendo lento, porque ele precisa mexer essa paletazinha, precisa ler no disco, então acaba trazendo uma lentidão para ler as informações. Ele acaba sendo um pouco mais frágil, porque se você balançar muito ou ele não estiver bem preso ou alguma coisa assim, esse disco pode acabar, essa paleta pode acabar arranhando o disco. E se essa paleta arranha o disco, já era, porque a informação está salva nesse disco. Então, ele acabou sendo frágil e lento para os padrões atuais. E aí surgiu um concorrente, acredito que já supriu a necessidade dele. O bom do HD é que atualmente ele é mais barato que essa outra alternativa, né? Então acaba sendo muito utilizado pelo preço. Então, para quem precisa de muito, eu tenho um HD aqui de 1 TB, o que é 1 TB, né? Aqui ele armazena informação em uma medida. Então a gente tem megabytes, é igual aquelas tabelas de centímetro, metro, quilômetro, então megabytes, aí tem os terabytes. Então 1000 MB equivale a 1 TB. Então 1 TB são 1000 MB. E aí ele tem vários tipos, né? Tem 250 gigas, megabytes não, né? Gigabytes. No caso, 1000 GB é 1 TB, né? Que é 1000. Então, a gente tem vários tipos, tamanhos, então tem 240, tem de 500 GB. E esse que eu tenho aqui é de 1 TB, né? Que tem muito mais espaço. Então, surgiu esse HD, ele tem esses tamanhos, nesses tipos de tamanho. E depois, com a evolução da necessidade das pessoas de ter uma forma mais rápida de iniciar o computador, de salvar as informações, surgiu o SSD. Ele tem dois tipos, ele tem o NVMe, que eu vou explicar, calma. Ele é um pouquinho mais rápido, o NVMe, ele é menor, então às vezes normalmente ele tem uma capacidade um pouco menor, né? Vou pegar ele aqui, uma imagem dele. Nessa aqui é o SSD NVMe, eu não vou entrar em detalhes de como ele funciona, porque daria um vídeo só para explicar como funciona o SSD. Mas ele é uma forma muito mais rápida porque ele é um driver sólido, né? Então ele não tem esse processo de inserir as informações através de um disco, né? Ele salva informação de forma meio tecnológica. Então ele salva passando informação realmente aqui para dentro, como um pendrive funciona. Ele não tem essa parte de ter que riscar o disco para poder armazenar as informações. Então ele é uma evolução realmente do HD. Ele é mais rápido, ele é mais leve, ele é menor, então ele realmente foi uma evolução. Para quem quer guardar grandes quantidades de informação, o HD ainda sai melhor hoje em dia pela questão do preço, né? Mas para quem precisa do computador acessando o tempo todo para ligar, como ele é mais rápido, o computador ele inicia o sistema mais rápido.
Então, SSD acabou sendo a vantagem. Inclusive, eu uso dois hoje em dia aqui. Um para guardar os vídeos e os meus programas, meus projetos, e outro para iniciar o sistema, porque ele abre muito mais rápido. E o HD é só para informações que eu não vou usar tanto. Então, tem esses dois tipos de armazenamento. E eles ficam plugados aqui nessa parte aqui da plaquinha, e a placa-mãe. Então, eles também são conectados na placa-mãe, nesses pontinhos dele aqui, ó, que tem aqui e também tem no HD. Beleza? Então, vou até apagar esses setinhos aqui. A gente já viu como funciona o armazenamento, que é onde o computador vai guardar as informações. Que, inclusive, ele guarda até as informações do sistema. Então, você tem um sistema no seu computador, o sistema está salvo no armazenamento. Então, o armazenamento é uma das partes mais importantes do computador. Todas são. Mas cada uma tem a sua função e tem a sua importância. Então, a próxima parte do computador que a gente vai ver agora tem um nomezinho engraçado, mas também é muito importante. E eu vou explicar para vocês. Eu vou pegar uma foto dela agora, que é a chamada memória RAM. A memória RAM, assim, tanto que hoje ela está mais bonitinha, né? Não tem só verde, tem umas corzinhas diferenciadas. Até apontou aqui a setinha para onde ela fica, que é nessa partezinha aqui da placa-mãe, que ela é encaixada. Mas como é que funciona a memória RAM? A gente tem aqui o HD, eu já falei para vocês que ele é uma forma de salvar informação. Só que a gente tem que acessar toda vez que a gente precisa de informação. Tem que acessar o HD e salvar a informação no HD, vai fazendo com que ele se sobrecarregue, né? Vai ter muita informação lá dentro. E a gente tem coisas de programas que a gente precisa abrir na hora, fica salvo por um tempinho, a gente fecha o programa e não precisa estar aquela informação salva, né? E essa informação salva que eu estou falando são informações de dentro dos programas. Por quê? Um programa de computador, ele tem variáveis, tá? Que eu vou explicar como funciona. Mas essas variáveis, elas ocupam um espaço no armazenamento do nosso computador, para que elas consigam ali, exemplo, você está jogando um Fortnite, um Free Fire, alguma coisa do tipo, é um Forza, e você tem ali a sua posição no jogo. Essa posição, ela precisa ser salva em algum lugar. Mas imagine, você se mexe em vários momentos do jogo e tem que salvar essa informação no seu armazenamento para ficar toda hora lá, alterando e mexendo essa informação o tempo inteiro, para depois, quando você fechar o programa, não usar mais, vai acabar dando um problema no seu armazenamento, porque ele vai mexer muitas vezes lá dentro. E também vai causar um desgaste, né, vai causar um uso necessário. Vai encher o armazenamento, então vai causar um uso desnecessário. Então a memória RAM surgiu para suprir essa necessidade, resolver esse problema. Por quê? Quando você abre um jogo hoje em dia, as informações de posição do seu jogador, do seu carro, por exemplo, as configurações, padrões, essas variáveis que o jogo define para você, elas são salvas na memória RAM. Então, ela é uma memória, só que ela tem muito menos tamanho. Então, por exemplo, no meu computador hoje eu tenho 16 GB de memória RAM. O que isso significa? Eu tenho 16 GB de memória RAM e no meu armazenamento eu tenho 1 TB. Então, desse 1 TB aqui, na memória RAM eu tenho só 16. Mas esses 16 é o suficiente para suprir a minha necessidade. Então, uma das coisas que você provavelmente vai mudar no seu computador com o tempo vai ser a memória RAM. Porque você começa sempre com 4 GB. É o suficiente para você? Ok. Só que aí você começa a mexer com mais programas. E a memória vai enchendo com os programas sendo abertos. Porque os programas abertos simultaneamente vão consumir muita memória. Então, para você conseguir usar mais programas ao mesmo tempo, você precisa de mais memória. Aí você compra a memória, encaixa na placa-mãe e aí você expande a sua memória. Tá muito simples essa parte de expandir memória, mas depende também da sua placa-mãe ter suporte, tá? Aqui essa, por exemplo, suporta apenas 2 memórias RAM. Então você tem que comprar dependendo de quanto você precisa. Mas basicamente a memória RAM serve para isso. Ela serve para evitar que o seu armazenamento ele seja utilizado de forma errada ou muito excessiva para guardar informações temporárias. Então as informações temporárias são salvas aqui. Tanto quando você fecha um programa que está aberto no seu computador e fecha ele, a memória RAM vai diminuir o seu uso, porque aquela informação é informação temporária. E aí você pode perguntar, não, então não é tão importante. Porque se você usar um computador e tirar a memória RAM, eu acho que ele nem liga direito, ele nem funciona direito, porque se tornou uma
uma parte do computador muito importante e totalmente necessária. Então, não tem como não utilizar hoje em dia. Tá? Então, a memória RAM é muito importante. Eu vou entender como funciona a memória RAM. Então, a gente já viu a placa-mãe, aqui onde fica a memória RAM, são chamadas de slots, né? São partes, pedaços, slots da memória RAM. A gente coloca ela aqui, ele tem essas pontazinhas aqui, ó. Essas pontas aqui, elas ficam encaixadas e conseguem entrar em contato com a nossa placa para conversar. Então, essa memória RAM, ela conversa com o nosso HD, e aí vai acontecendo. Então, quando o sistema pede, né, ele conversa entre si. E o próximo item, né, que o vídeo tá ficando grande, é a placa de vídeo. Vou explicar como é que funciona. Placa de vídeo. Hoje a gente tem várias placas de vídeo com preços diferentes, cada placa de vídeo mais cara que a outra. E as pessoas acabam não sabendo para que ela serve realmente. Bom, no processador, que é uma parte que eu vou falar daqui a pouquinho, muitos têm uma placa de vídeo integrada. Só que atualmente, para a necessidade das pessoas, muitas pessoas, somente para quem joga, ela precisa de uma placa de vídeo, não do processador, uma placa de vídeo dedicada. Uma placa de vídeo só para mostrar vídeo, né? Porque hoje em dia, muitos jogos com 4K, os FPS da vida, acabam precisando de muito da placa de vídeo. E o processador não consegue entregar tanto, porque eu vou explicar o que é um processador, mas ele é uma pecinha muito pequenininha. Ele não consegue entregar o que é preciso. E aí criou um mercado inteiro voltado para a placa de vídeo, cada uma mais cara que a outra. Essa daqui da foto tá R$ 2.290. Então é um item muito caro. Não é todo mundo que precisa, né? Eu, por exemplo, preciso de uma para a parte dos vídeos, porque também é usado para essa parte de vídeo, né? Mas para programar ela não é tão necessária assim, tá? Então você pode optar por uma placa de vídeo mais barata e tudo mais. Mas essa placa de vídeo é uma placa de vídeo dedicada. Ela só serve para parte de imagens e vídeos. Então ela serve para renderizar, para você conseguir assistir vídeos em alta definição, em 4K. Você precisa de uma placa de vídeo dedicada na maioria das vezes. Ela é responsável por, na maioria das vezes também, aqui, ó, o HDMI, o HDMI aqui nesses dois, você vai conectar para o seu monitor aqui. E ele vai mostrar a imagem para o seu monitor. Então, ela meio que substitui, né, a entrada da placa de vídeo do processador para ser totalmente dedicado, uma placa só dedicada para mostrar a imagem, para gerar os vídeos, para mostrar vídeos e imagens. Tanto que ela tem aqui o sua própria ventilação, tá vendo? Ó? Isso aqui fica girando e ajuda ela a esfriar. Essa peça de metal aqui, com o vento, com a ventilação, ela fica gelada, então ela deixa a placa mais gelada. Tudo isso para mostrar a imagem. Então essa placa de vídeo aqui, ela fica ligada aqui, ó, também na nossa placa mãe, para se conectar com todas as outras partes. Então, o processador que eu vou mostrar agora, ele vai, ó, mostra essa imagem para mim, pronto. Aí a placa de vídeo se responsabiliza por isso. Então, a placa de vídeo é bem simples, né? Ela tem um monte de definições, explicações, processamento, não vou entrar nisso, porque é um termo muito complexo, mas a função dela é mostrar as imagens pra gente, né? É fazer essa parte dedicada, né? Que não é, a placa de vídeo não é o item essencial do computador, tá? Muitos computadores funcionam sem placa de vídeo, mas vai ser aquela coisa assim, não vai aguentar muito, né? Os computadores atualmente, para terem mais desempenho, acabam precisando da placa de vídeo, mas não é um item essencial que o computador não vai ligar sem ele, beleza? E aí, um dos últimos pontos aqui, né? Tem dois para a gente falar, é o processador. Então, vamos ver aqui o processador. Vou pegar o que eu tenho atualmente, que é um i5 de 10ª geração. Eu vou explicar como funciona essa parte da nomenclatura, porque muda muito. Mas eu vou mostrar aqui como ele é. Porque eu acho que nem é o que eu tenho. Deixa eu pegar aqui. Que esse aqui é o cérebro do nosso computador. Então eu vou jogar esse aqui para cá. Tá? E esse aqui é o nosso processador. Ele basicamente, como eu falei, é o cérebro do computador. Ele é responsável por receber as informações dos nossos periféricos, do teclado, do mouse. Aí ele vai, usa essa inteligência dele e manda
essa informação para o monitor, para a placa de vídeo mostrar para o monitor. É ele que controla o armazenamento, então o armazenamento vai lá, chega no processador, precisa da memória, aí ele vai se comunica com a memória. Então ele é o cérebro, ele vai coordenar o funcionamento do nosso computador. Sem ele não funciona. Ele pode até ligar, mas não funciona. Ele vai ficar só com a luzinha acesa. Então o processador realmente ele é o cérebro, ele é o que faz o computador funcionar. Ele é o que gerencia tudo. É como a gente sem o nosso cérebro não funciona. Então o processador ele é responsável por gerenciar tudo. Ele gerencia tudo no nosso computador. Então ele é realmente uma das peças mais importantes do computador, tá bom? Aqui, processador. Aí eles têm várias classificações, tem a AMD e Intel, que são os mais famosos. Aí ele tem o i5, tem o Celeron, aí tem i3, i5, i7, i9. A AMD tem outros, que é basicamente, né, o nível de potência. Então o mais baixo é mais fraquinho, e aí vai subindo. No meu caso é i5, que é o intermediário, e tem as gerações, que são as evoluções. E ele fica aqui dentro, né? A pessoa levanta aqui, coloca ele aqui dentro e coloca uma pasta térmica que é para ajudar, né, a questão da temperatura. E aí pronto, está o nosso processador aqui dentro e fazendo tudo funcionar. Mas faltou uma pecinha muito importante que eu acabei não falando nesse vídeo, que é a nossa fonte. Então, o que é a fonte? Eu vou até pegar uma foto aqui. Que sem ela, o computador não funciona. Por quê? A fonte é o responsável por nosso computador conseguir ligar. A fonte, ela vai pegar aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Ela vai pegar a energia da nossa tomada, que é 220, 110 volts, vai entrar aqui e ela vai transformar aqui dentro essa energia numa energia que a nossa placa-mãe pode receber, que o nosso processador pode receber. Se tiver uma alteração ali de tensão, de funcionamento, ela já tem uma proteção. Então é o que faz o nosso computador ligar. Então a fonte é responsável por enviar, disponibilizar energia para o nosso computador inteiro. Tanto que elas têm várias classificações, porque dependendo de cada computador, quanto mais potência ele tem, mais energia ele precisa, mais ele puxa da fonte. E quanto melhor a fonte, mais energia ela consegue disponibilizar para todos os nossos componentes funcionarem adequadamente. Show? Além disso, né, o da fonte, também tem a bateria, no caso notebooks, que ela basicamente a energia, ela armazena a energia da fonte depois que você carrega, que a fonte ela é, deixa eu ver se tem a fonte aqui, né, no caso dos notebooks, a fonte é essa daqui, né, ela é menorzinha, e aí ela enche a bateria de energia e aí depois que você tira essa bateria ela vai conter energia, tá bom? Então a gente viu aqui, né, basicamente nesse vídeo como funciona o computador por inteiro, quais são as partes mais importantes, o que são periféricos, o que é output, input, que são conceitos muito importantes na programação e que fazem com que a gente consiga programar, né? Agora, eu falei do processador, mas como será que o processador entende nossos códigos? Na verdade, o processador ele só entende 0 e 1. A única linguagem que ele entende é a linguagem binária, que é basicamente 0 e 1 o tempo todo, que é mais fácil dele até compartilhar essa informação. O 0 e 1, código binário, ele pode ser associado, por exemplo, a ligado e desligado, né? Então, quando ele passa informação energia, essa informação pode ser associada a estar ligado a alguma coisa desligada, verdadeiro ou falso. Mas o código binário, ele basicamente é 0 e 1. Agora imagina você ter que programar escrevendo 0 e 1 o tempo inteiro para poder dizer ao seu computador como funciona. É aí que entra a programação e a linguagem de programação que a gente vai ver logo logo. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido como funciona todas as partes do computador e até a próxima.